título. Eu acho, vale a inclusive, zoação. o Pedrosa outro dia que falou que o Carioca não vale muita coisa, eu discordo. Tá? Não, Faltou Eu fazer acho o que os contraponto clássicos aqui. valem. Eu acho que o Campeonato Carioca vale muito. Não. Vai na final do Não, Campeonato não sei Carioca. se vale Se o Vasco muito. tiver na final lá no Maracanã, contra o vai Botafogo, comemorar contra o Fluminense, muito. vê se tem alguém, vê se vai caber alguém no Maracanã. É disso que eu tô falando. Olha só, isso aí é muito mais da nossa cultura do que do Ué, valor mas do a campeonato. cultura nossa não vale nada? A Não. nossa cultura vale demais. Hoje, O campeonato, historicamente, o Campeonato Carioca, é maravilhoso. O que o Campeonato Carioca se tornou hoje em dia é um Sim. campeonato que serve para queimar técnico e machucar Mas, Pedro, jogador. o meu termômetro de determinada competição, determinado jogo, vale alguma coisa ou não, eu tenho um termômetro. Qual é o termômetro? Tem gente vendo o jogo? Tem alguém querendo ver o jogo? Como é que vai estar o Maracanã Não, no dia mas que terminar todo o campeonato? clássico Se vai o estar Campeonato lotado. Carioca final for Vasco e Volta Redonda, como é que vai estar o Maracanã? Vai caber alguém? Não vai Não caber vai. ninguém. O Botafogo, o Flamengo, o Fluminense. Tá. Vai estar Maracanã lotado. Isso Aí é lá fato. no final da temporada, vamos colocar os títulos na balança. Alguém vai lembrar do Carioca? Eu acho o seguinte, deixa eu te falar o que eu acho sobre o Carioca. O Carioca, ele é menos importante do que o Campeonato Brasileiro. Muito menos. Ele é menos importante do que a Copa do Brasil, ele é menos importante do que a Libertadores, ele é menos importante do que a Sul-Americana. Sim. Mas ele tem a sua importância. Claro, Sim, tem, Ele, mas ele hoje- ser menos importante do que os outros títulos não quer dizer que ele não vale nada. Ele vale sim. Não, ele vale. Eu acho- Quando o time é campeão, vai no boteco pra você ver como é que tá o pessoal. Quando Isso é acaba um o jogo. problema, É inclusive, isso. porque o Campeonato Carioca só vale se você for campeão, porque se você perder é tragédia. É tragédia, pô, não ganhou o Carioca. Exemplo, a pressão que colocam no Flamengo todo ano tem que ganhar o Carioca. O Fluminense foi lá e ganhou o Carioca em cima do Flamengo em alguns momentos. A minha birra com o Campeonato Carioca nesse momento é o seguinte, são muitas datas, são jogos onde você acaba tendo uma deficiência grande dentro desse elenco e o Campeonato Carioca é o primeiro campeonato. Mas aí é outra coisa. Então reduz o Carioca. Mas isso é um problema. Agora, vamos E você não tem acabar com o premiação. Carioca que Não, não vale acabar nada. não, acabar não. Eu sou contra acabar com o Carioca. Eu acho que a gente tem que entender que os times pequenos têm vários e vários profissionais que dependem do Campeonato Carioca. Esses times pequenos não têm calendário. Eles têm revelações de vários jogadores que surgem no Campeonato Carioca isso. e são utilizados. Isso aí tudo, Ilan, eu tô concordando 100% com você. O que eu lamento hoje é o que o Campeonato Carioca se tornou. Sim. É o que ele Pode se ser tornou. melhor, claro que pode ser Exatamente. melhor, é óbvio. Grandes ídolos dos clubes eles se tornaram ídolos nos estaduais. Sim. Tem vários, dá pra gente enumerar, e muitos aí nos clubes do Rio de Janeiro, e tô falando estadual, tô falando em geral. Mas hoje os estaduais, eles são deficitários. Não é que não valem nada, vale, mas é o Reduz. último. Reduz. Em grau de importância, é o último. Por exemplo, o Flamengo até ganhou a Copa do Brasil ano passado. Sim. Mas se tivesse ganhado só o Campeonato Carioca, um ano ruim. É ruim. É um ano ruim. Principalmente pro Flamengo, né? Sim. A gente tem que também tem que contextualizar. Sim. Pro Vasco ano passado, se tivesse ganhado só o Carioca, seria Não, tão ruim. se for Não, esse seria ano, bem por menos exemplo, ruim do que o Flamengo. Seria O ok. Fluminense é menos ruim. O Botafogo o Botafogo chegou agora num patamar mais alto. Sim. Mas, enfim, isso depende do contexto. O Fluminense, quando foi campeão em 2022, foi muito comemorado. E foi o pontapé inicial, Mas se por você que foi pensar bem, comemorado? porque não ganhava muito tempo Não, nada. porque ganhou em cima do Flamengo. Mas não é Também. só isso, não ganhava nada há muito tempo. E acabou sendo, se você pensar de uma forma bem Em objetiva, 2023 acabou foi sendo o com a goleada. pontapé inicial por uma pequena série de conquistas relevantes. Foi bicampeão em 2023, campeão da Libertadores e da Sim. Recopa. Sim. Ok. Sim. Então, assim, tudo começou com o título em 2022. Então, eu acho que o Campeonato Carioca é, obviamente, Tem que reduzir mais data. menos importante que os outros. Tem que reduzir Tem que data. reduzir, pode ser melhor, pode ser mais enxuto, tudo isso aí é real. Sim. Mas não vale nada? Vale. Não vale nada, é muito forte. Isso, Perde pra você ver se isso certo ou não porque cai. falamos que a Supercopa também não valia Exato. nada. O Flamengo É perdeu um jogo. O Flamengo perdeu o campeonato pro Fluminense, os caras estavam no dia seguinte lá no Ninho do Urubu, tinha um monte de gente na porta lá. Foi quando teve a frase do Abelão, eles que se lembra disso? O torcedor do Flamengo foi pra porta do Ninho do Urubu. Mas esse que é o ponto. Eu acho que, olhando o macro, por exemplo, um trabalho de um treinador não pode ser sucateado dentro do Campeonato Carioca. Eu acho que depende. Não dá pra Depende. definir que o trabalho desse treinador é ruim em um campeonato Se que... ele ficar em quinto lugar ou em sexto, atrás do Volta Redonda, Tudo atrás bem, do Boa o Vista. Luiz Castro foi aí, ó. O Luiz Não, Castro ok. foi Tudo campeão bem. da Copa Rio. O Botafogo achou foi melhor bem na manter, temporada. ok, mas depois ele meteu o pé, né? Foi. O problema dele era outro. Mas né? olha só, até então O ele era... campeonato carioca dele foi ruim, ele começou muito bem o Campeonato Brasileiro e ele Ele saiu começou no... muito bem, não. Ele fez o primeiro turno. Então, mas ele saiu no momento que a gente fica na incógnita. Se ele ficasse, ganharia ou não ganharia? Ganharia. O Botafogo não ganhou. Ganharia. Aí não tem como a gente saber. E se ele voltar, porque ó, a pergunta tá aqui atrás aqui. Pode ser o acho que Luiz Castro tá no mercado, né? Não tem Tá no, clima. mas tá no Tá no mercado. mercado. Não, Ah. ele tá no mercado, ele teve propostas do Atlético Mineiro, do Vasco, o Grêmio também procurou, mas ele, nesse momento, ele tem a intenção de voltar pro futebol português.
Eu acho que não tem clima. Não tem clima para ele voltar para o Botafogo. É a mesma coisa quando estava a novela do Arthur Jorge, que ia para lá, pro time árabe. Teve um momento que você, vai ou não vai? Aí você tem clima para ele não ir mais e ficar no Botafogo? Mesmo ninguém pra mim, dando tem uma clima. declaração oficial? Se você fala para a torcida do Botafogo hoje, sem técnico, o Luiz Castro está voltando. Pode botar a enquete aí. Pode botar a enquete aí no... O Luiz Castro está voltando para o Botafogo. No momento que o Botafogo está vivendo, eu acho que a aprovação seria maior do que a... Mas, enfim, faltam praticamente 15 dias para a Supercopa e o Botafogo não tem técnico. Bizarro. Perdeu os 2 principais jogadores. Sim. E a gente, às vezes, fala de desmanche, o pessoal acha que é um exagero. Mas, assim, é metade do time. Não, mas tá na hora de começar a falar do treinador, né? Porque o Botafogo tá sem treinador, a gente não vê, ou pelo menos não consegue apurar notícias, nem nós, nem nenhum colega, né? Sobre quem o Botafogo está procurando para ser treinador. Então dá a impressão de que não é uma questão tão relevante assim nesse momento. E olha, sobre o que a gente estava falando do Carioca ter valor como título ou não, a enquete está no ar. Tá? A enquete está aí, ó, vai ali no chat, você vai olhar para você responder. Carioca tem valor como título? E as opções são claro ou não. Como é que está aqui o resultado? Vota aí, Ilan. Vota aí pra gente saber. Eu vou votar no... Eu vou falar claro. Não tô cornetando a enquete, mas aí a maioria vai dar sim. Calma. Sim ou não, vai dar sim. Tem valor como título? Para 55% por enquanto, tem valor. E para 45% não. Estamos aí com... Vota aí pra gente saber. E tem algumas opiniões da galera aqui, o pessoal se manifestando. Tem um cara que diz aqui o seguinte, ó. Ele fala... Olha isso aqui, ó. O cara é torcedor do Bangu, rapaz. Do Bangu. Você viu a torcida do Bangu na estreia lá? Claro que tem contra valor. A Portuguesa, né? Em Moça Bonita, torcida do Bangu, coisa linda. Sim. Lá com os sinalizadores, a torcida Castores da Guilherme. Olha, eu acho, sinceramente, falando sério aqui, quando você vê a torcida do Bangu, o América no passado na série B do Carioca, enchendo o estádio, botando um público bacana, isso para mim me diz o seguinte, isso aí define a questão. Eu acho que o futebol carioca, eu acho que o campeonato estadual, não só no Rio, mas em qualquer outro estado, eu acho que ele vai além dessa questão de... Não é apenas futebol, não é apenas um jogo. Tem muita coisa envolvida, tem muita história, muita cultura do carioca envolvida nisso aí. Tem comunidades pequenas, e eu estou me referindo a torcidas menores, que só podem ver o seu time no campeonato carioca. Sim. Né? Então, assim, eu acho que tem uma questão a mais que tem que ser analisada com sensibilidade. Não é só sobre dinheiro. E sobre dinheiro também, eu vou um pouquinho mais longe. Vocês acham que a TV Globo ficou sem o Campeonato Carioca esses 3 anos agora afastado e agora quis pegar de volta? Por que motivo? Porque não vale nada, ninguém quer saber do Carioca? O produto do futebol carioca é maravilhoso, Ilan. O produto do futebol carioca é maravilhoso, é rico, é cheio de história, é cheio de cultura. Como ele é tratado, é outro ponto. E ele é maltratado. E ele acaba sendo um campeonato dos estaduais que tem mais clássicos. Exatamente. Porque em Minas só tem Cruzeiro e Atlético. Às vezes o América aparece para fazer uma final, mas acaba não tendo a dimensão que é um Cruzeiro e Atlético. A mesma coisa Grêmio e Inter no Sul. Em São Paulo... E o Juventude também. Em São Paulo, do jeito que é o campeonato, às vezes fica um de fora, às vezes não tem... O campeonato lá em São Paulo é muito mais bem tratado do que o Campeonato Carioca. O Campeonato Paulista, ele tem valor, por exemplo. O time que ganha o Campeonato Paulista, no final da temporada, ele conta, eu ganhei o Campeonato Paulista. Porque é um campeonato que hoje tem o quê? 6 times de Série A? Mirassol, Red Bull Bragantino, fora os 4 grandes. Sim. Então é um campeonato que tem valor porque é bem organizado, porque tem premiação, porque tem uma série de fatores que o maltratado futebol carioca não tem. É por isso que eu falo, não é sobre a cultura do futebol carioca, que é maravilhosa, é a mais charmosa, sempre foi e sempre vai ser. O ponto é como esse campeonato é tratado e como os clubes grandes são obrigados a voltar dia 11 de janeiro, por exemplo, para jogar o Campeonato Carioca. No fim das contas, a gente concorda. Concorda. Sim. É só tornar isso aí um pouco mais enxuto. Exato. Não atrapalhar o calendário dos times, né? Mas se o Vasco for campeão, você vai achar bacana, né? Se for em cima do Fluminense, eu vou estar aqui para te zoar.